falar de Jesus é uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, porque só eu sei o que ele fez em mim e eu não posso guardar para mim tudo que ele fez na minha vida. Vamos meditar em uma palavra que, se eu fosse dar um título, eu chamaria de Segredos Revelados. Eu gosto muito de fazer assim, eu falo os versículos, os irmãos já deixam abertos, e aí à medida que a gente for navegando, eu vou pedindo ajuda para ler. Então, quem puder abrir em João 13:8, quem puder abrir em João 18:10, e quem puder abrir em Marcos 14:70 ao 72. Falando do último. João 13:8, quem está abrindo? Ele. João 18:10, quem está abrindo? Nelson. Marcos 14:70 a 72. E a nossa leitura vai ser em Atos 12, de 4 a 11. E vamos lá. Atos 12, de 4 a 11. Atos é o quarto livro do Novo Testamento. Não é uma epístola, nem é um evangelho. Né, amor? É. Amor, semana passada ele errou. A professora em casa errando, tá vendo aí? Então vamos lá, Atos 12, de 4 a 11. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja de contínuo fazia oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta da prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te, pois, depressa. E caíram as cadeias. E disse o anjo: Cinge-te e ata as suas sandálias. E assim ele o fez. E disse-lhe mais: Lança às costas a sua capa e segue-me. E saindo, ele já não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que estava tendo alguma visão. Quando passaram a primeira porta e a segunda guarda, chegou à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saindo, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro então ali tornou a si e disse: Agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo de Israel esperava, que o povo judeu esperava. Quem já leu essa passagem antes? Eu amo essa passagem. Quando você leu essa passagem, o que mais te chamou a atenção? Alguém quer compartilhar? Tá, pra gente, cara, que a porta se abre sozinha. Que a porta se abre sozinha. O que mais me chama a atenção é ele estar na dúvida se é verdade ou se é sonho. A interpolação do reino físico com o espiritual. Quem mais? Alguém leu? Quer compartilhar? Eu tinha a mesma, o que chamou a atenção, a mesma coisa também, né? E nessa passagem, você identifica algum segredo revelado? Tem vários, hein? Eu acho também bem curioso o detalhe que ele passa, né? Qual a importância. E, assim, às vezes são os detalhes da Bíblia e fala, por que você chegar nesse nível de detalhe? Fala que o anjo tocou ele no lado. Por que esse detalhe precisa estar? É só curiosidade. Pois é, acredito que todos aqui já conhecem a história de Pedro e como ele foi recrutado por Jesus para levar a mensagem do reino, né? E apesar de Pedro andar durante 3 anos com Jesus, lado a lado, sendo discípulo direto de Jesus, porque eu não sei se os irmãos sabem que tinha os 12 discípulos diretos, mas tinha o povo que acompanhava. Pedro era um discípulo direto, né? Ele estava ali com Jesus. Não necessariamente ele teve já a sua vida transformada. Tanto que na época do processo de prisão e crucificação de Jesus, essa Páscoa, né, a última Santa Ceia, é quando a carnalidade de Pedro e a humanidade de Pedro mais se revela. Eu pedi para alguém abrir João 13:8. Quem pode ler para mim, por favor? Pedro disse:
nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Pois é, nessa parte aí, a gente vê no coração de Pedro orgulho. Por quê? A cerimônia do lava-pés era dedicado para um servo, o servo de escalão mais baixo dentro de uma casa, que tinha esse trabalho de lavar os pés das pessoas. Jesus queria mostrar para os discípulos ali a importância da humildade. Pedro é o único que diz, não, meu pé o senhor não vai lavar, não. Todo mundo, se você ler um versículo anterior, você vai ver que ele já tinha lavado os pés dos outros, de alguns outros. Não fala quantos lavou antes, quantos lavou depois. Mas quando chega para Pedro, ele se recusa. E isso é o que às vezes está no nosso coração e a gente não percebe. O orgulho. Em Provérbios fala que o orgulho, ele precede a queda. Então, quantas vezes a gente para pesquisar dentro do nosso coração se estamos sendo orgulhosos? Se estamos tendo atos de orgulho diante das pessoas que nos rodeiam? O segundo episódio que revela para mim que Pedro ainda tinha uma natureza muito carnal é João 18:10. Quem pode ler, por favor? Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Nesse segundo episódio, revela a impulsividade e a ira de Pedro. E vai totalmente de contra aos frutos de espíritos, que é mansidão e temperança, domínio próprio. E às vezes a gente tem o espírito, a ira ou a impulsividade, mas não é uma coisa tão escancarada. Ah, mas quando eu já vi, quando eu vi eu já falei. Ah, mas eu tinha que me meter ali porque... E às vezes não é o momento que Deus quer que você fale. Às vezes não é essa estratégia que Deus quer que você use. Ah, não, mas é porque eu sou muito sincero. Às vezes não é a sinceridade que precisa ser usada naquele momento. Então a gente precisa ter o discernimento. Em que momentos, o discernimento de quais momentos na nossa vida a gente está permitindo que a impulsividade ou a ira dentro de casa com nossos filhos, que é muito fácil. Criança tira a gente da passiva, né? Tira. Então, conversando semana passada, né, que ter filho é cuspir pra cima e ficar com a cara esperando bater. Porque tudo que ele disse que no meu filho não, e é fácil entrar. E é fácil a gente não vigiar e permitir que a ira tome conta da gente. Com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com nossos familiares. Então, é uma obra da carne. E vai de encontro ao fruto do Espírito. O terceiro traço da natureza humana revelada de Pedro para mim está em Marcos 14, 70 a 72. E esse é o que todos nós, né, mais comentamos. E se alguém puder ler para mim, por favor. 14, 71. 72. Ele, porém, negou outra vez. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele, porém, começou a amaldiçoar e jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Logo, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Nesse episódio eu vejo várias revelações de frutos de obras da carne. Primeiro, covardia e medo. Segundo, a mentira. E ele ainda jura em cima da mentira. E a palavra fala sobre o falar do crente ser sim, sim, não, não, que passar disso é procedência maligna. Entra a ira, porque a ponto dele espraguejar, ele ficou irado com a afirmação que estavam fazendo. E quando eu navego, porque eu gosto de Pedro, mas quando eu navego na vida de Pedro, eu olho para a vida dele e olho para a minha vida para que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu não venha cair nessas armadilhas. Andar com Jesus, como Pedro, ou carregar o nome de cristão nas costas, não quer dizer que a gente vai refletir uma mudança de vida automaticamente. A mudança de vida da gente vem quando a gente decide ter um relacionamento íntimo e sincero com Jesus. Até então, Pedro estava levando isso, como a gente fala aqui, for granted. Eu não sei como traduzir essa expressão em português.
né? Ele estava andando com Jesus ali, ele estava se beneficiando, mas ele não estava indo profundo no relacionamento com Jesus. Ele não estava indo profundo em conhecer Jesus e qual era a real mensagem que Jesus carregava. Então, a transformação da vida do cristão, ela vai acontecer a partir do momento em que eu decidi ter uma relação íntima e sincera com Jesus. Ellen, quando é que você acha que isso aconteceu na vida de Pedro? Eu acho que isso aconteceu na vida de Pedro em João 21, de 15 a 17. Quem puder abrir para mim, por favor. E quem já puder também deixar aberto os Atos 1, 14. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava? O que é que os irmãos acham? Para neutralizar as 3 vezes que ele negou. Mais alguma? Do meu ponto de vista, quando Jesus perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava, Jesus, na verdade, estava se revelando para Pedro como um Deus de relacionamento pessoal. Simão Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Eu acho que Jesus naquele momento estava dizendo assim: olha, Pedro, nesse momento eu tiro de você todo o espírito de covardia que fez você me negar lá 3 vezes. E hoje você vai padecer, a partir de hoje você vai padecer pelo meu evangelho. Da segunda vez que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Que ele falou: Senhor, eu te amo. Eu acho que nesse momento Jesus estava falando assim: olha, Pedro, eu derramo sobre você a unção do meu espírito e você vai ter domínio próprio, porque eu vou mandar vidas para você. E você precisa ter controle sobre o seu espírito, sobre a sua natureza, sobre a sua carne, para levar a minha palavra. E na terceira, do meu ponto de vista, Jesus dizendo assim: Pedro, eu coloco em você um coração manso e humilde, para que você entenda a realidade do evangelho. Eu não vim para trazer espada, eu vim para trazer amor. Mas o amor, ele é trazido com humildade e mansidão. Então, eu acho que esse foi o momento do clique da vida de Pedro, e quando ele fez assim: agora eu vou precisar ter um relacionamento com Jesus. Mas não acabou aí. Não acabou aí, porque Pedro precisou agora ter momentos de oração, porque logo depois disso Jesus subiu. Quem puder ler em Atos 1, 14, por favor. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nesse período aí, Jesus já tinha subido. E os discípulos ficaram ali em oração. E você vai ver ao decorrer da história que quando Deus manda o lençol, a visão, ele tá numa laje orando, e aí Deus manda o lençol com os animais e manda: Pedro, come. Não, Senhor, não vou comer coisa impura. Era Deus falando sobre a questão dos gentios que ele precisaria apacentar e trazer para Cristo. É em momentos de oração, e esse é o primeiro segredo revelado dessa palavra. O poder da oração na vida do crente. Se a gente navegar no Antigo Testamento, você vê que Abraão, ele estava lá quando Deus fala assim: olha aí as estrelas do céu, se é que pode contar. Olha aí as areias do mar. A sua geração vai ser assim. Abraão com certeza não estava trabalhando, porque fala que ele estava num momento de sacrifício diante de Deus. O crente, ele precisa aprender a ter um momento de oração. E para mim, esse é o primeiro segredo revelado. Se a gente for lá em Atos, onde a gente leu, fala que a igreja estava em oração por Pedro.
Fala não somente da importância de nós orarmos e termos os nossos momentos de oração, mas a importância da oração da igreja por um membro que está precisando. Deus fez tantos milagres através da vida de Pedro, que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. A sombra de Pedro curava. Teve o paralítico na porta do templo, que ele falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. E foram tantas maravilhas através da vida de Pedro, que chegamos nesse versículo que estamos, que Pedro foi preso por Herodes. Por quê? Porque eles estavam com medo dessa nova seita se levantar muito forte. E só a título de curiosidade, Herodes não era o nome de um rei. Herodes era um título. Herodes que prendeu Pedro não é o mesmo Herodes que matou João Batista. Não é o mesmo Herodes que mandou matar as crianças na época de Jesus. Herodes é como se fosse um título assim, faraó. Não era um nome, era um título. O Herodes da época, Herodes Agripa, Herodes Atipas, enfim. O Herodes da época de Pedro mandou prender Pedro, por quê? Porque eles estavam com medo dessa nova seita se levantar. Pedro está preso, vamos orar. A igreja aí se reuniu para orar por Pedro. E para mim, esse foi um segredo muito forte revelado, porque às vezes a gente não valoriza esse portal que a gente tem com o reino espiritual. Se você parar para pensar em todas as religiões do mundo, todo mundo tem o conhecimento que a oração é um acesso ao reino espiritual. E é pela oração que a gente acessa a mente de Deus e Deus revela pra gente. Já visto que Daniel ele se deu conta pelos livros, ele estava lendo o livro de Jeremias, ele estava lendo o livro de Ezequiel. 70 semanas do cativeiro da Babilônia passou. O que foi que ele fez? Ele foi diante do Senhor. Senhor, porque ainda estamos presos? Ele estava no momento de oração, quando Deus fez o download para ele. Vocês estão presos porque tem pecado que não foi confessado. Daniel aí se colocou diante de Deus, pediu perdão pelo pecado cometido pelos pais. E aí o que foi que Deus fez? Tocou no rei Ciro. O rei Ciro aí fez, quem é de Jerusalém, quem é judeu, quiser voltar, agora pode voltar para sua terra. Mas começou com um momento de estudo e oração. Foi no momento de oração que Daniel, ainda sendo jovem, o rei teve um sonho. Ninguém conseguiu descobrir qual era o significado. O rei chamou todos os magos e fez assim, olhe, eu quero que vocês me digam o sonho e me dêem interpretação. Os magos querendo ganhar tempo, não, rei, diga pra gente qual é o sonho que a gente vai te dar a interpretação. Ele fez, vocês estão querendo ganhar tempo. Me diga o sonho e me diga a revelação. Daniel, vocês vão ser mortos. Daniel foi diante do rei, me dê 3 dias. Pra quê? Pra eu orar. Daniel foi orar. Quando Daniel foi dormir, Deus se revelou para Daniel, deu o sonho e deu a interpretação. Daniel veio, contou ao rei, o rei fez, isso mesmo. É no momento de oração que a gente acessa qual é o pensamento de Deus para a nossa vida, só que nós estamos negligenciando esse tempo. É muito mais importante trabalhar, é muito mais importante tanta coisa. E tenhamos em mente que a oração ela não é um diálogo. A oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Às vezes a gente chega diante de Deus como se Deus fosse um psicólogo, vomitamos tudo, pedimos, terminei ali, levantei e acabou, terminei minha oração. E a parte de que Deus responde a você fica onde? Quantas vezes no seu dia você tira um período para orar, mas você tira pelo menos 10 minutos para ficar ali em silêncio, tentando entender e saber o que é que Deus está trazendo ao seu coração? Porque lembra, o nosso Deus tem um plano para cada um de nós. Mas como é que você vai conhecer a mente desse Deus se você não parar para ouvir o que ele tem a dizer? Essa dinâmica que Cláudio fez foi muito interessante. Porque eu ainda falei brincando, a Yai sabe da vida de todo mundo. Porque quando a gente chega na célula, ela tira tempo para conversar com a gente. O que é que você é, o que é que você gosta, papapá. Ela tira o tempo para ouvir, mas se ela não ouvir, ela não vai saber. Agora, como é que a gente vai saber o que é que Deus tem reservado para nós se a gente não parar para ouvir o que ele tem a dizer? Mas eu não ouço a voz de Deus, mas não preciso ouvir, não. Deus coloca o seu sentimento. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Através do momento que você tem o Espírito Santo dentro de você, você pode sentir no seu espírito qual é a direção, qual é a estratégia que Deus quer te dar para aquele momento, para aquela situação, para aquele ano. Quantos aqui já tiraram tempo para jejuar antes do ano começar, pelo ano que está chegando? 2026 está para acabar. 2027 está às portas. Vou tirar 10 dias de jejum e oração para ouvir de Deus qual é a estratégia para o ano que vem. E
por isso que muitas vezes a gente tem as bênçãos retidas e não sabe como navegar, porque não é na força do nosso braço, é na estratégia de Deus. Quando você para pensar que Josué, a muralha de Jericó cabia uma casa em cima. Será que era grande esse negócio? A casa de Raabe estava em cima. Deus, qual é a estratégia? Rodei 7 vezes com som. Chega a ser boba a instrução. A instrução chega a ser ridícula. Se você parar para olhar com os olhos humanos, a casa vai cair com o pessoal andando ao redor, tocando trombeta. Chega a ser um negócio assim, ridículo. Mas eu creio que Deus deixou isso revelado aqui pra gente entender assim, ei, não é na força do braço. Não é com espada, muitas vezes, que você vai ganhar. Às vezes, é na pequena estratégia que Deus vai colocar dentro do seu coração. E nessa estratégia, você vai suceder no seu trabalho, você vai suceder no seu processo, você vai suceder em tudo que você tiver que fazer. O segundo segredo revelado que eu enxergo nessa palavra, como você falou, ele já não sabia mais o que era real, o que era espiritual, o que era físico, o que era... O reino espiritual, ele é tão real, que se a gente parasse para entender o impacto que ele tem no reino físico, a gente pensaria 2 vezes antes de lançar uma palavra. A gente pensaria 2 vezes antes de acreditar em certas coisas, de cometer certos atos. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Marco Feliciano, um short no Instagram do Marco Feliciano, e eu não tinha prestado atenção. O carnaval ontem começou no Brasil, numa sexta-feira 13. Aí uma escola de samba vem e coloca as bruxas estão soltas. Será que isso não tem ligação espiritual? Sabendo que o carnaval é uma obra da carne, é onde Satanás se revela, os portais espirituais são abertos. E o crente está como? Distraído, desapercebido, sem prestar atenção nos sinais que está acontecendo no mundo. Vamos orar pelos nossos familiares que estão no Brasil. Porque não foi por acaso que esse carnaval foi aberto numa sexta-feira 13. Não foi por acaso que Satanás, que é o príncipe desse século, está manipulando as coisas e está todo mundo desapercebido. O reino espiritual existe, ele é mais real do que a gente pode imaginar. Mas e o crente, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Porque esse é o portal que ele tem para acessar a mente de Deus e suceder nessa vida. Então, essa palavra, ela falou muito forte no meu coração e, como eu falei, falar de Jesus é uma das coisas que eu mais gosto. Eu não podia ficar com isso só para mim. Quando o Cláudio falou comigo semana passada que eu traria a palavra, eu falei pro meu marido em casa, eu fiz, é aquela palavra. É aquela palavra. Porque eu não posso ficar com isso só para mim. Nós precisamos ter a maturidade espiritual de estar procurando pesquisar de Deus. Qual é o teu pensamento para mim? O que é que o Senhor reservou para mim? Como é que eu vou suceder no meu dia a dia, na minha vida? Porque Ele conhece o futuro como conheceu o passado dele. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E todas as coisas diante de nosso Deus estão patentes e nuas. Então, aquela conversinha no escritório fechado que o seu chefe teve sobre você não estava lá para ouvir, mas, ei, Deus estava lá. E porque ele estava lá, ele pode dizer assim, ó, navegue desse jeito aqui, ó. Porque a conversa que foi tida foi assim, 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 você vai fazer assim, e ele vai te dar a estratégia para você saber se movimentar. Mas, para isso, a gente precisa gastar tempo em oração, entendendo qual é a real vontade de Deus para as nossas vidas. E com isso eu quero agradecer a